Meu nome é Augusto, eu tenho 58 anos, sou nascido na cidade de São Paulo, capital. Eu fiz a minha primeira pescaria aos 4 anos de idade, na represa Billings, na cidade de São Bernardo do Campo. Na época, naquela represa, nós tínhamos tilápia, acará, lambari, traíra e carpas. Nessa minha primeira pescaria, eu consegui capturar uma carpa de bom tamanho. Inclusive meu pai teve que me ajudar a tirar porque era um peixe muito grande. E a partir daquele momento, eu tive um encontro com aquilo que seria a minha conexão com a natureza. Então eu comecei a pescar muito cedo e por longo de toda a minha vida eu tenho praticado a pesca esportiva em rios, represas, mar, e dentre as espécies que eu me dedico mais e tenho uma grande atração é pela pesca do tarpon. Eu tenho uma tia, ela se chama Judite, e nos anos 70 ela trabalhava numa editora e ela nos presenteou com uma coleção de livros, e num desses fascículos dessa coleção eu tive o primeiro contato com o nome tarpon. Na verdade, tarpão estava escrito. São livros de história natural, onde mostram as espécies de animais, e ali eu encontrei o nome tarpão. A princípio o nome soou até interessante, um peixe que, pela descrição do livro, frequentava locais com água salgada e quente, ou seja, um peixe praticamente que podemos considerar um peixe tropical. E apesar de ser uma espécie mais pescada fora do Brasil, eu sempre alimentei uma esperança desde a minha infância de ter um encontro com esse peixe. Então, os anos passaram, meu pai trabalhava com vendas, ele visitava lojas de pesca na região da Luz, em São Paulo. E numa dessas visitas aos clientes, ele trouxe para casa o exemplar da revista Troféu Pesca. E ali eu pude ver pela primeira vez a pesca do tarpon sendo praticada no Brasil e fora do Brasil. E também na revista Aruanã, uma das principais revistas dos anos 90, uma das pioneiras também, junto com a Troféu Pesca. E nas páginas dessas revistas eu pude acompanhar relatos de pescadores brasileiros que tiveram encontro com o tarpon. Da forma com que foi narrada e descrita a pescaria, causava ainda uma curiosidade maior e um desejo maior de buscar essa espécie. Pela esportividade, pela dificuldade de encontrar e principalmente pelo número reduzido de embarques, porque nós sabemos que o tarpon, por ter uma boca óssea,
A quantidade de capturas é muito reduzido devido aos saltos e também a boca muito óssea. Então todas essas características que os pescadores da época relataram nos motivaram ainda mais em procurar ter uma primeira experiência com esse peixe. Já nos anos 90, eu fui convidado para trabalhar na revista Troféu Pesca, e numa das matérias que nós fizemos para uma edição da Bíblia do Pescador, nós fizemos uma pescaria de tarpon lá na região nordeste do Brasil. Nós percorremos vários estados da região nordeste, e o primeiro encontro que nós tivemos com o tarpon, naquela região conhecido como Pirapema, o baby tarpon, e com pema, o tarpon adulto. Nós tivemos o primeiro encontro com esse peixe num criatório. O pessoal captura os exemplares juvenis e põe em lagoas para serem criados. Então nós tivemos ali uma primeira experiência no ambiente de produção, né, de piscicultura, e já deu para ter uma noção muito clara do que era a esportividade do tarpon. Todos os relatos que nós tínhamos até então vieram serem confirmados pela esportividade e a dificuldade de embarque. E então numa dessas viagens, nós fomos até a cidade de Tutóia, no Maranhão, e lá nós fizemos uma pescaria já na região de manguezais, muito abundantes naquele estado. E não demorou muito para que nós tivéssemos o primeiro encontro com um baby tarpon de bom tamanho na natureza, usando isca artificial. Uma dificuldade muito grande por causa das marés, que naquele estado ela atinge até uma variação de 7 metros. Então o que agora pode ser apenas um arbusto para fora d'água, 12 horas depois é uma árvore inteira. Então a dificuldade e a janela de oportunidade ela é muito pequena, o que dá ainda mais adrenalina na pescaria, porque você tem que arremessar precisamente nas estruturas enquanto a maré é propícia. E essa janela de oportunidade, essa janela de tempo dentro da maré, ela é muito pequena. Vamos considerar que seja aí um total de, no máximo, 2 horas de pesca por dia. Então as dificuldades de navegação, por causa da variação da maré, para você chegar até o ponto e conseguir fazer uma boa pescaria, é um desafio muito grande para o pescador. Mas nós conseguimos capturar belos exemplares, muito esportivos, saltos espetaculares, com peixes na faixa de 15 a 20 quilos. Os anos se passaram e eu passei a me dedicar mais à pesca de tucunarés, traíras e alguns peixes do mar, e abandonei um pouco essa ideia de ir atrás do tarpon. Porém, no ano de 2015, eu consegui uma agenda com o guia de pesca Roberto Sérgio, da cidade de Aracaju, para fazer a minha primeira pescaria de tarpons adultos. Aí já não é mais uma pescaria de baby tarpon, é uma pescaria totalmente voltada a tarpons de grande tamanho, de 40 até 150 quilos.
Existem relatos e vídeos que mostram peixes de porte muito avantajado que comumente o pessoal pesca em Aracaju. E motivado pelos relatos tanto do guia quanto pelos clientes do guia, eu marquei essa pescaria com ele. E na nossa primeira incursão por águas de Aracaju, nós conseguimos capturar um belo exemplar na faixa de 40 quilos. É uma pescaria que você tem que ter um controle total da sua parte emocional, porque são poucas ações por dia e a efetividade tem que ser elevada, tanto na fisgada quanto no trabalho do peixe, porque é um peixe que, dizem os americanos, tem a proporção de 10 peixes que escapam para um que você consegue capturar, ou seja, uma proporção de 10 por 1. Então, a oportunidade de ter um peixe no anzol, na linha, usando tralha de fly, é uma oportunidade que não pode ser perdida. Então, na nossa primeira tentativa, nós já conseguimos um exemplar de grande tamanho. Foi uma luta memorável, que durou por volta de 45 minutos até o embarque, até encalhar o peixe numa área rasa e podermos fazer as fotos. E o prazer e a emoção de ver um peixe desse porte voltando com vida para a água é algo indescritível. Eu seria uma pessoa, eu seria sujeito para falar que a pesca do tarpon, sem margem de dúvidas alguma, é a pesca mais esportiva que existe, principalmente usando tralha de fly. Numa segunda visita, eu levei meu filho Israel comigo e ele também conseguiu já um baby tarpon de bom tamanho usando tralha de fly. É uma sensação indescritível quando você compartilha o seu sonho com seu filho e ele te acompanha até realizar junto com você o que passou a ser o sonho dele também. Então, eu acredito que uma aventura e um projeto de realizar um sonho, ele deve ser compartilhado com aquelas pessoas que estão junto com você. Então, o meu maior prazer foi que nessa pescaria, apesar de eu não ter conseguido fisgar nenhum tarpon, embarcar nenhum, o meu filho conseguiu, usando o fly, capturar o seu primeiro baby tarpon de bom tamanho. Então, a paixão ela só tende a aumentar quando você tem toda a sua expectativa em cima de um peixe, ela sendo alcançada pelo potencial esportivo que o peixe tem. Então, nas nossas primeiras pescarias, os peixes eram pequenos, e a partir do momento que você vai adquirindo mais técnica e confiança, você consegue o resultado esperado de capturar os grandes tarpons. É uma pescaria que exige muito treino, tanto da parte técnica do arremesso, quanto preparo físico, porque é uma pescaria praticada em pé e com movimentos constantes de arremesso, onde a janela de oportunidade te obriga a estar arremessando constantemente. Então, você é exigido tanto tecnicamente quanto seu preparo físico. Então, todas as técnicas de arremesso
e também a técnica de fisgada e controle do peixe, ela tem que ser muito praticada, porque isso envolve diretamente no sucesso da pescaria. Então eu recomendo que você, quando tiver ideia de pescar um tarpon, procure guias especializados, principalmente no fly. É necessário um guia especializado, porque ele pode te orientar para que você consiga os arremessos precisos e a fisgada eficiente para garantir o embarque do peixe. Então a pesca do tarpon, ela se tornou a minha principal modalidade, a modalidade que eu mais tenho desejo de praticar, apesar dos destinos serem distantes, exigindo viagens e agenda. Eu tenho buscado praticar a pesca do tarpon pelo menos uma vez por ano. Nesse ano, no mês de março, eu fiz a minha primeira pescaria com o guia Everton Pires, lá na cidade de Recife. E baseado também nos relatos dos companheiros que já pescaram por lá, e a própria narrativa do guia, nos ajudaram a preparar um equipamento bem balanceado, equilibrado e confortável também para você poder arremessar durante o dia todo. Então partimos para essa pescaria com uma bagagem de conhecimento já bem satisfatória. A parte técnica, na medida do possível, conseguimos bons arremessos, e o sucesso você pode ver nas imagens e nas fotos que nós conseguimos. Nós tivemos um primeiro dia muito bom nessa visita a Recife, uma quantidade de peixes acima da expectativa. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que foi a mudança de comportamento do peixe ao longo do dia. Em alguns momentos, o peixe estava pegando de forma muito delicada no fundo, com a isca trabalhando bem devagar, quase morta. E à medida em que a pressão atmosférica oscilava, esses peixes começavam a comer na superfície. Então, observando a movimentação do peixe, nós modificamos a nossa tralha para pescar com linha floating, isca que trabalha na subsuperfície. Tivemos também muito bom resultado com linha floating, mas a maioria das capturas foram na meia água, usando iscas lastreadas e linha intermediate. Então foi uma experiência fantástica. Primeiro dia com muita ação, alguns peixes perdidos, mas isso faz parte do cenário da pesca do tarpon. É impossível embarcar todos os peixes que você fisga, e isso traz uma expectativa ainda maior, porque sempre tem um peixe maior por baixo dos menores, né? Então a gente às vezes perde um peixe pequeno, mas sabe que existe a possibilidade de pescar um peixe bem maior. No segundo dia nós já tivemos uma ação de peixes muito fraca, a pressão atmosférica oscilando bastante, e tivemos pouquíssimas ações e capturas. Já no terceiro dia foi para fechar com chave de ouro. A cor da água mudou totalmente. Tivemos uma
um clareamento da água, a água estava mais cristalina. Não tinha tanto forrageiro no rio quanto no segundo dia, então pela movimentação das aves você via que não tinha ali forrageiros na região. E depois nós conseguimos capturar uns exemplares de grande porte. Assim, na faixa do Baby Tarpon, um Baby Tarpon de grande porte, ele vai ficar na faixa dos 15 a 20 quilos. Então nós conseguimos capturar bons exemplares e foi uma pescaria que eu diria de grande sucesso, porque atingiu toda a nossa expectativa, alcançou toda a nossa expectativa e pudemos assim fechar com chave de ouro essa viagem a Recife. Então eu diria para você que a pesca do Tarpon, ela, para quem gosta de uma verdadeira pesca esportiva, eu diria que a pesca do Tarpon ela atinge o ápice. Primeiro que um peixe que vive num ambiente de beleza exuberante. Então a área de manguezais ela concentra uma profusão de vida. Então nós vemos crustáceos, aves de várias espécies, animais. Então é um ambiente que já te coloca em contato com a natureza. Diferente de uma pescaria em alto mar, onde a pessoa só tem água por todos os lados, a pescaria em manguezais e canais e estuários é uma pescaria que coloca o pescador em contato com a natureza totalmente selvagem. Então, por esse motivo, a pesca do Tarpon ela já te traz uma conexão com a natureza. Outra coisa é a possibilidade de você estar num ambiente onde existe um peixe de 1 quilo e um exemplar da mesma espécie até 150 quilos. Então causa uma expectativa muito grande de você duelar com um animal de tamanho absurdo para os nossos padrões. Então, eu diria que a pesca do Tarpon, ela alcança o pico de adrenalina e de esportividade entre todas as espécies de peixes que existem no planeta. Então, se você procura uma aventura com um desafio muito grande, que exige todo o preparo psicológico, físico e técnico, eu aconselho você a buscar uma pescaria, uma experiência na pescaria do Tarpon. Ok? Então fica essa dica para você, esse relato de como eu me interessei pela pesca do Tarpon.